Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o episódio 6 da série sobre a Eucaristia no Antigo Testamento, baseada no livro As Raízes Judaicas da Eucaristia, do Dr. Brant Pitre. Vimos na primeira postagem desta série que existe uma ciência na Igreja que se chama tipologia, da qual o Catecismo trata nos números 128 a 130. No segundo episódio, mencionamos a conversa de Jesus com os discípulos de Emaús, repassando todas as Escrituras, começando com Moisés e todos os profetas. No terceiro episódio da série, vimos que esse método de Jesus era o mesmo dos profetas e passou a ser o da primeira geração de cristãos. Através desse modo de compreender a história, no grande arco da aliança de Deus com os homens, Jesus é o novo Adão, o novo Moisés, o filho de Davi, o filho do homem. No quarto episódio, penetramos na celebração da Páscoa dos Hebreus. No quinto episódio, refletimos sobre o tabernáculo e o templo na perspectiva judaica. Hoje, no sexto episódio, vamos nos deter no maná. Israel transitou 40 anos pelo deserto, sendo provado e tendo sua fidelidade testada, e todo este tempo alimentou-se do maná. O maná para Israel não era qualquer pão, mas um pão miraculoso, dado diretamente por Deus, vindo do céu. No século XIX, tornou-se moda identificar o maná como uma substância natural, secretada pela tamareira ou por insetos do deserto. Isso em virtude do ceticismo moderno em relação a milagres, e portanto muitos já não viam o maná como sobrenatural. No entanto, o maná verdadeiro caía do céu, e isso já sugere a sua natureza sobrenatural. Está no Salmo 78. Nunca durava mais de um dia, exceto no sábado, diferentemente de substâncias naturais que duram mais tempo. Apareceu por 40 anos e parou de descer quando os israelitas entraram na terra prometida, como está em Josué 5. E isto não se concilia com a secreção sazonal da tamareira, que dura 2 meses, mais ou menos, no verão. Os israelitas não sabiam o que era, por isso chamaram maná, que significa "o que é isto?" em hebraico. Na época de Jesus, havia expectativa entre os judeus de um novo maná do céu, e Jesus apontou este maná, de natureza sobrenatural, bem como era esperado que seria o maná do Messias, do céu. Em João 6, Jesus fala do maná e diz que dará o verdadeiro maná. A Eucaristia tem natureza sobrenatural, como o maná do Messias esperado teria. E isso Jesus menciona para explicar como comerão seu corpo e sangue, em João 6. A mais detalhada discussão da Eucaristia nos 4 evangelhos. Jesus também alude ao maná no Pai Nosso. Jerônimo fala: "Dá-nos hoje nosso pão supersubstancial", nos seus comentários a Mateus 6, 11. Isso porque está acima de todas as substâncias e sobrepassa todas as criaturas. É sobrenatural. Também é assim para Cirilo e Cipriano, para quem o maná é o pão do céu, o alimento da salvação. Qualquer judeu antigo que ouvisse uma oração por um pão diário sobrenatural, pensaria no maná. A palavra grega era epiousios, que não significa cotidiano como as línguas modernas traduzem. É um neologismo grego, que só apareceu no Pai Nosso e depois nos padres da Igreja. O maná não era apenas milagroso, era também santo. Tão sagrado que deveria ser reservado no Santo dos Santos, e ficava lá para ser contemplado numa urna de ouro, na arca, ao lado das tábuas da lei. É o pão do mundo que há de vir. Na literatura extra-bíblica, como no Targum, no Pseudo-Jonatas, sobre o Êxodo, fala-se no princípio, o que dá a entender que o maná era pensado como existente antes da queda de Adão, uma realidade sobrenatural que seria do templo celeste, na concepção dos judeus. E quando o Messias viesse, traria de volta o milagre do maná.
seria um alimento protológico, existente desde a aurora da criação, o alimento perfeito, intocado pelo pecado original. Esperava-se então uma espécie de retorno ao Éden, como acontecera durante o deserto. Isso está em Gênesis Rabá 82, número 8. No discurso do pão da vida, Jesus diz assim: o pão que eu vos darei é a minha carne para a vida do mundo. Na última ceia ele diz: este é o meu corpo que é para vós. Em Cafarnaum, ele falava, portanto, daquilo que iria fazer em Jerusalém. Na perspectiva judaica, se a Eucaristia é o novo maná do céu, não pode ser só um símbolo, mas o pão sobrenatural do céu. Se o velho maná era sobrenatural, o novo do Messias não poderia ser apenas um símbolo, mas muito maior. Já vimos que as prefigurações do Antigo Testamento nunca são maiores do que as realizações do Novo Testamento. É disso que tratam tipos e antitipos. Davi prefigurou Jesus. Salomão também, como Jesus mesmo disse, ao dizer que estava ali alguém muito maior do que Salomão. E o Messias é o Senhor de Davi, e não apenas seu filho. Marcos 12, versículos 36 e 37. Os judeus não viam o mundo apenas como uma realidade visível, que eles chamavam de este mundo, mas como uma espécie de sinal visível do mundo invisível, do céu, do reino de Deus, no seu templo celeste, rodeado por milhares de anjos, por espíritos puros que o adoravam dia e noite para sempre. O templo de Jerusalém, para eles, era uma espécie de sacramento visível desse templo do céu, da habitação de Deus. No templo estava o maná, também imagem de uma espécie de maná do céu. A única outra referência na Bíblia judaica a comer e viver para sempre se refere ao fruto da árvore da vida. Se Jesus quisesse identificar a Eucaristia para os seus discípulos como um alimento comum e uma bebida comum, nunca a teria identificado como o novo maná do céu. Assim como o Messias seria um novo Moisés, muitos esperavam que o retorno do maná ocorreria na vinda do Messias. O último Redentor traria o maná ao descer, como está no Midrash. A chamada Era que há de vir, ou Mundo que há de vir, para os judeus, era a Era Messiânica, o tempo da salvação do povo. Para eles, os justos comerão o maná durante o reino do Messias na terra, ou seja, entre o já e o ainda não, afinal, ressurreição dos mortos. Assim como após a libertação do Egito e antes da entrada na Terra Prometida. Deus fortaleceria seu povo todos os dias, como prova da nova Terra Prometida, da nova criação, sinal de sua fidelidade. Era chamado o pão do mundo que há de vir. No livro Gênesis Rabá, número 82, 8, se comenta sobre a proibição de beber sangue. Seria canibalismo? Como os demais judeus da sinagoga de Cafarnaum, os discípulos de Jesus o entenderam literalmente, tanto que ele lhes perguntou se eles também se ofenderam e queriam ir embora. Isso mostra como as palavras de Jesus foram entendidas, quão chocantes foram e muitos foram embora. A dificuldade aqui não era um entendimento errado do que ele dizia. Aqui ele perguntou se eles se ofendiam com aquilo que ele dissera. João 6, versículo 61. O problema, então, não foi que não o entenderam, mas que não acreditaram, e muitos o abandonaram. E ele os deixou ir. Única vez em que Jesus foi abandonado nos evangelhos por aquilo que ensinara. Porque aqueles discípulos tomaram o seu ensinamento sobre a Eucaristia literalmente. E ele não voltou atrás. Ainda desafiou os que ficaram. Também podemos lembrar que o discurso do pão da vida vem precedido do milagre da multiplicação dos pães para 5.000 homens. João 6, versículos 1 a 15. E isso conecta Jesus com Moisés.
Aqueles que estavam lá o reconheceram como Messias, tanto que a palavra diz que Jesus saiu dali porque o queriam fazer rei à força. João 6, versículo 15. E o povo o reconheceu como o novo Moisés, que alimentara o povo com o maná, dizendo: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6, versículo 14. Além disso, enquanto ao multiplicar os pães, Jesus deu um sinal de que o novo maná estava chegando, na última ceia esse novo maná veio. E o Apocalipse manifesta que será dado de comer o maná escondido ao que vencer. Apocalipse 2:17, numa analogia ao maná escondido no tabernáculo. De Êxodo 16, versículos 32 a 36. Até o próximo episódio, em que penetraremos no estudo do pão da presença.